Cavernas do Petar, Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira. Hoje falaremos sobre a Caverna de Santana, mais especificamente sobre a Operação Tatus. E quem vai contar toda essa história para a gente é o espeleólogo Cleiton Lino, a primeira pessoa a entrar no Salão Takeupa, um dos salões mais ornamentados do Brasil e do mundo. Cleiton, agora é com você. Bom, a descoberta do Takeupa foi um produto direto da Operação Tatus, né, de permanência em cavernas aí dentro da Caverna de Santana, e foi um dos produtos dessa expedição que foi realmente fantástica. Foi uma coisa que marcou a nossa vida e marcou das pessoas que foram, que participaram, e marcou a espeleologia brasileira. E foi importante, inclusive, depois na luta toda para implantação do Petar, a ampliação da espeleologia no Brasil, porque foram várias descobertas, Takeupa a mais marcante delas, mas também na biologia, mas também aspectos importantes sobre evolução de espeleotemas, fotografia em caverna, quer dizer, foi muita coisa que saiu daí. E diretamente também os estudos de ciclo, vigília, sono e de comportamento, né, de grupo isolado dentro de caverna. Então foi um conjunto, acho que importante aí de descobertas que estão consubstanciados na chamada Operação Tatus. Ela surgiu de uma preocupação que nós tivemos, quando até foi a primeira vez que fui para a caverna também, com um grupo ainda no começo da espeleologia do céu, né, em 1972, nós na gruta Alambari de Cima, levada pelo Vandir, né, o Vandir é nosso pai espeleológico, assim, e é uma das figuras fantásticas que a gente tem lá dos moradores da Serra, tal assim, né? Os dois mais conhecidos são ele e o JJ, né? Que é o nosso Joaquim Justino, mas que depois deixaram, inclusive, herdeiros aí que também são muito importantes, né? O Júnior, o Jura, bom, uma família grande, e que tem Pousada da Diva, tem Parque Aventura, ou seja, tem toda uma história que vem dessas pessoas. E essas pessoas que mostraram para a gente as primeiras cavernas na região. E na Alambari de Cima, que foi a primeira caverna que eu entrei e que marcou profundamente a minha vida, né? E que lá dentro a gente discutindo, bom, e se a gente ficar preso aqui dentro, que a gente devia cuidados ter para isso não acontecer, por um lado, e se acontecesse, como é que seria comportamento, como é que seria a questão da alimentação, do frio, de comunicação, ou seja, tudo era novo para a gente resolveu fazer uma experiência, fazer uma simulação. Essa foi a ideia inicial aí da Operação Tatus. E nós fomos procurar grutas que pudessem abrigar um experimento como esse, né? Fomos em várias, na Areias, na Caverna do Diabo, na Água Suja, na Pérolas, e chegamos à conclusão de que a Santana era o lugar ideal para isso. E o nosso acampamento, então a gente definiu no que é o Salão São Paulo, né, que é uma casa. Cada vez que eu vou lá, eu chego, é como se eu estivesse voltando para casa muitos anos depois, porque aquilo ali, assim, 15 dias dentro de uma caverna, você realmente passa a ser uma segunda casa, né? E principalmente porque o nosso acampamento interno tinha sala, tinha banheiro, tinha cozinha, tinha despensa, tinha os quartos, ou seja, era uma casa de verdade, onde um conjunto aí de pessoas, de amigos, todos os estudantes de várias disciplinas, tinha gente da biologia, da medicina, eu fazia física na época,
tinha pessoal de advocacia, geologia, ou seja, era um grupo interdisciplinar. Isso foi muito importante para a operação. Então foi um ambiente que sempre tinha novidades, e a gente descobriu muita coisa. Descobriu outras galerias e a gente descobriu o Salão Takeupa, que é, digamos, a cereja do bolo. É um lugar realmente especial. É um prêmio ver o Salão Takeupa da Santana. Tem poucos lugares no Brasil e mesmo no mundo que reúne todo aquele conjunto de uma forma tão expressiva em termos de variedade de esperotemas, delicadeza e o conjunto, a beleza do conjunto é muito interessante. O Takeupa é um capítulo à parte, assim, porque nós fomos explorando a caverna fazendo um pente fina. E primeiro ali nas galerias mais próximas à entrada, e depois avançando para o fundo da caverna. E nessa estávamos lá dentro, para a gente, não me lembro exatamente qual era o ciclo, mas acho que 7º ciclo nosso, que é diferente do dia externo, depois eu vou falar disso. Nós fomos para a parte mais profunda da caverna. Então a gente pegava o rio Roncador bem gelado, e como era um grupo grande, todo mundo ia até o chamado Salão Ster, e era mais demorado, porque tinha que levar equipamento, tinha algumas mais dificuldades, às vezes, da água, etc. Então, e tem um trecho, aí vai uma série de coisas, assim. Tem um trecho da caverna que é chamado Estreito do Afogado, né? Que tem um lago profundo, e que forma praticamente um triângulo, assim, sobre a água, que a gente tem que passar ali no meio de duas paredes inclinadas, e enquanto parte da equipe estava chegando, parte ficava esperando. Então ali, né, nessa passagem assim pela água, na transversal, um grupo que estava já na frente, entre eles estava o Maurinho, que subiu e resolveu passar de um lado para outro, assim, a ponte que a gente falou, pulo do gato, né? De uma lateral da caverna para outra lateral, mas lá por cima. E aí passou e começou a olhar na lateral e explorar. Aí veio também o Walter Schmidt, fui eu e foi o Peninha. Praticamente nós 4 começamos a pesquisar a parede toda, quem está indo para o fundo da caverna, a parede é do lado esquerdo, né? Então, margem direita do rio. E aí estava eu e o Walter numa lateral, e Peninha e Maurinho na outra lateral, e nós aí achamos um buraquinho pequeno, estreito, que não dava para passar uma pessoa, mas que a gente viu que tinha continuação. Aí chamamos os outros, estavam ali os 4, e aí resolvemos abrir um pouco, quebrar um pouco até a formação que tinha assim, para tentar entrar na galeria. E entramos nessa galeria. E foi, digamos assim, o primeiro passo. Isso a 40 metros de altura em relação ao rio, na parede lá no alto. E até lembro assim que ao passar aí, rasgou parte do meu macacão aqui, soltou o bolso. Pois era bem apertadinho mesmo. Na época eu era bem magrinho. E aí vimos primeiro algumas eligmites, quer dizer, assim, elictites brotando do chão, assim, muito bonitas e grandes, né, expressivas. Nós nunca tínhamos visto daquele tamanho e aqueles formatos todos muito espiralados, etc. E fomos até o fundo da galeria, tinha um geodo. Aí entramos, todo mundo lá dentro, é muito bonito, e e esse geodo ele era formado por um escorrimento que vinha da continuidade da galeria no alto. Aí eu fui para lá e tentar escalar pela lateral, e aí chegamos lá em cima. Em paralelo, o Peninha e Mauro começaram a subir mais próximo à entrada dessa galeria.
E foram, só que aí nessa subida, um pouco mais tarde depois, o Maurinho escorregou e inclusive cortou a mão, foi um corte feio, e o que o impediu depois no dia seguinte estar com a gente lá na continuidade aí da exploração. Mas o Peninha viu que tem continuação aqui. E eu cheguei lá no fim da galeria, onde no topo tem um laguinho lindo, né? Com as bordas todas enfeitadas de cristalizações assim, dente de cão, água totalmente transparente, mas com jangadinhas muito finas na superfície e jangadas incrustadas na lateral. Realmente uma beleza, uma paisagem espetacular. E que aí chamei todo mundo, vem para ver tal, o laguinho. Então foi todo mundo. Aí descemos para encontrar o resto da equipe, fomos para o fundo da caverna e ficamos no dia seguinte voltar para mostrar a todo mundo o laguinho e continuar a exploração. Que é o que foi feito. No dia seguinte, então voltamos a subir, mas como eu disse, o Maurinho estava com a mão machucada, ficamos eu, o Peninha e o Beck, Sérgio Beck, para fazer depois a continuidade lá da exploração do lugar que o Peninha tinha começado a subir na véspera e que parecia que tinha continuação. E realmente tinha. Aí, bom, eu subi, aí na sequência subiu o Peninha e o Beck veio logo na sequência. Aí, mas estava com uma certa dificuldade, até porque é muito difícil. A subida, quem já foi lá, sabe que é uma coisa que você faz aderência de unha, de cotovelo, de coisa e tal assim. Depois de preparada a via, ok, é bem mais fácil. Mas antes não tinha absolutamente quase apoio nenhum. Então era uma coisa muito escorregadia e muito complicada para subir. E não tinha assim uma indicação clara de que tinha continuidade. Mas uma vez lá em cima, aí chegamos, passamos no ponto lá, no primeiro, um certo quebra-corpo que tem assim, que é até onde o Peninha tinha chegado na véspera. E passei, aí ele veio, passou também, a gente dando segurança, e foi dar segurança para o Beck. O Beck estava com uma certa dificuldade de subir, porque logo nos primeiros passos parece que tinha dado uma escorregada, coisa e tal assim, então foi gastando mais tempo. Aí eu estava, e estávamos os dois lá em cima, e o Peninha dando aí, fazendo a segurança. Então, como a gente sempre fazia, saí e falei, vou dar uma olhada aqui, vamos ver se continua, etc. Como qualquer outra exploração. A gente não imaginava nada de espetacular ali, a não ser o que sempre na Santana as coisas eram interessantes. E na saída foi aí conseguir passar debaixo de umas cortinas, etc. E aí vi que tinha uma galeria que ia embora. Então, aí saí andando por essa galeria, que é o que a gente chama de galeria Rede Tatus, e fui me encantando com as coisas que eu via, que era parede, teto e piso. Hoje quem vai não vê muita coisa, porque infelizmente muita coisa nesse caminho foi quebrado. Tinha algumas peças únicas, que claro, ninguém fez por querer, em alguns casos foi imprudência, assim, canudinho de carbureteira, batia, coisas muito frágeis às vezes, mas tinha uma espiral de 7 voltas, fantástica, tinha muitas formações, algumas a gente chegou a fotografar e depois elas acabaram quebradas. Tinha uma espada de aragonita, assim, quase 80 centímetros, uma peça fantástica, assim, de um feixe de cristais, etc. Então, muita coisa que acabou se perdendo aí. Mas porque era muito difícil realmente passar ali, muito estreito, muito ornamentado. E isso foi caminhando até que me deparei com o que é o Salão Takeupa. Né? Então a gente falou Takeupa, mas tem a Rede Tatus toda, são várias galerias e chega ao Salão Takeupa. A gente chega na metade da altura dele. É um salão com quase mais de 20 metros de altura, tem 15 para baixo e mais 10 ou pouco mais para
para cima. Então você chega num lugar que você vê o salão lá embaixo e com uma grande coluna no meio, é uma visão espetacular. E justamente nessa hora que chegando, e eu emocionado, etc, tal, e falando, puta que pariu, não sei o quê, e voltei gritando para chamar os outros dois para ir lá. Nessa hora que chegamos, o Beck estava terminando de subir ali também, aí já chamei os dois e fomos os três lá por esse caminho, por essa rede, e chegamos lá. E o Beck, como é gaúcho, né? E ele às vezes falava não sei o que, tchê, né? Então, e a gente já tinha usado uma expressão de taqueupa, tchê. Falou, bom, tá dado o nome ao salão, né? E só que a gente não podia usar o termo assim, então aí usamos o taqueupa, né? Do taqueupa, tchê. E então muita gente pensa que é um nome em japonês ou qualquer coisa do tipo assim, mas a origem foi essa, foi a expressão de uma grande emoção, e aí que teve outro, e foi a mesma sensação e a mesma expressão. Então, por isso que ficou. Nós paramos aí, não tinha como descer, não tinha corda suficiente para descer no coisa, e resolvemos também voltar e com a equipe no dia seguinte, certo? Mas começamos a explorar em volta, aí já localizei que tinha uma passagem que achava que tinha uma passagem, só atravessei no outro dia, que é o Jardim de Alá, que é uma área espetacular, com um piso de chão de estrela, branco, marrom e preto, e com formações lindas também, com flores de aragonita, etc. Mas isso eu só vi essa continuidade no primeiro dia, é um lugar muito exposto também, mas ok, não descemos. Voltamos, e aí trazendo a novidade para todo mundo, e dizendo, vamos lá, todo mundo conhecer. No dia seguinte, quer dizer, nesse dia que a gente foi levar, antes de continuar a subida lá para essa exploração, o pessoal todo entrou para ver o laguinho, todos gostaram. Eu acho que, me parece que só a Zélia, que não estava passando muito bem no dia, que acabou não indo lá no laguinho, mas todos foram, e foi a sensação, até aí era o laguinho a notícia. E no dia seguinte, a gente voltou, e aí era já também para falar, vamos fazer topografia, etc. Nós estávamos já no 8º para o 9º ciclo, a gente não sabia quanto tempo que demorava lá dentro, e voltou a equipe inteira. E então grande parte das descobertas lá foi de todo mundo junto. A gente desceu, eu fiquei dando segurança na descida para Taqueupa, e justamente quando desceu o último ali, que eu fui atravessar e passei para que é o Jardim de Alá. E aí estavam todos lá também se divertindo, e eu passei direto na galeria, porque eu achei que eles já tinham talvez entrado ali e saído. E andei um pouquinho mais para frente. Nesse andar um pouquinho mais para frente, encostando aí pelas paredes, etc., desviando de canudinhos, etc., quando eu vi, eu estava dentro da Galeria do Nirvana. Que, digo, é uma coisa que me emociona até hoje de lembrar. Que foi assim, não foi aquela coisa de você, de repente, se descobre que você está num lugar extremamente especial. E ali teve uma coisa que foi muito legal, que foi assim, o silêncio. Eu acho que nunca na minha vida eu tive uma conexão tão grande com o meu planeta como nesse momento. Porque era muita beleza, era uma coisa, a visão é fantástica, porque são coisas, parece sonho, uma coisa entre imaginário, assim, e tem um caminhozinho parece feito para a gente poder se deleitar, né? Então até a gente brincava, falava assim,
Então Deus, quando fez a terra, etc., aí depois fez alguns lugarzinhos muito especiais, aí, mas que deixou bem fechado. E aí de vez em quando ele dá um buraquinho, dá uma dica lá para a gente poder ver, para poder, para que a sua obra possa ser vangloriada, né? Vista, curtida, etc. Então, é um lugar realmente especial. Então, o nome Nirvana diz isso, e talvez não tivesse um nome melhor para a gente dar. Mas aí, na hora, eu falei, pô, fantástico, aí vi que não tinha ninguém ali. Fui um pouco mais para frente, fui entrando, aí tinha a galeria que depois chama Golpe Final, que é a continuidade disso, e que era outro show, com as flores, era bonita, a quantidade de placas secas, né, de jangadas secas, mas as flores de aragonitas espetaculares, 40 centímetros de diâmetro e tudo mais. Aí eu voltei e aí comecei a gritar para chamar o pessoal, porque não via ninguém, coisa tal assim. E aí eu lembro que um canudinho começou a vibrar, quer dizer, com o meu grito. Aí era para chamar os outros, começou a vibrar e eu vi que aquilo podia quebrar. Então, aí eu tive a noção também não só da beleza da coisa, mas da fragilidade daquilo tudo, né? Então, nessa hora caiu a ficha da responsabilidade de estar lá e o que a gente ia fazer, inclusive, para preservar aquele lugar. Bom, saí, chamei, eles estavam saindo do túnel lá da Galeria do Ronco, outros vindo lá da galeria embaixo, do Roncador, que é um outro córregozinho, e aí fomos todo mundo numa procissão silenciosa visitar o Nirvana, e foi realmente uma coisa fantástica. A gente desceu o Takeo, porque eu não sei, o salão, não sei se foi no mesmo dia da descoberta ou no dia seguinte por falta de escada. O fato é que daí começamos a ir todo mundo junto, assim, para aquelas galerias bonitas do Nirvana, do Golpe Final, do Takeopa também, tudo isso. Então, a partir daí, nessas galerias do Takeopa em seguida, a gente foi mais ou menos junto, assim, descobrindo, nem todos. Algumas meninas não encararam a subida, ficavam no salão ou fazendo pesquisa biológica e tal. Então, pelo menos 5 ou 6 pessoas descobriram tudo aquilo, todo o restante juntas. E foi muito emocionante, é muito melhor do que descobrir sozinho. Sozinho você grita, pula, mas você não está conseguindo trocar assim com ninguém, sabe? Eu já descobri muita galeria, assim, mas quilômetros de coisa sozinho, de ficar assim, boquiaberto, coração acelerado, mas não ter com quem trocar aquilo. E quando a gente descobriu as galerias do Takeo, que as outras, estavam em 5, em 6, a gente não parava de chorar, de rir, de se abraçar, sabe? Foi uma coisa assim, foi um momento muito forte na minha vida, assim, mas muito gratificante, para todos nós, eu acho. O Takeopa está na alma do PETAR, da espeleologia, da ciência no Brasil. Eu espero que aquela área seja tratada como sagrada e conservada para todos sempre.